Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Papu e esse é o Papo com Papu, o meu quadro de entrevistas, onde eu vou trazer pessoas incríveis e inspiradoras para bater um papo leve e descontraído, mas também falar um pouquinho sério. A minha primeira convidada, ela é uma pessoa que inspira tanto no profissional quanto no pessoal. Fiquei parecendo um pouco Faustão agora, mas tá tudo bem. Ela começou no Counter-Strike, já foi caster de Valorant pela Riot e é criadora do Taça das Minas, campeonato inclusivo de Valorant. Recebeu com muito mérito o prêmio de melhor caster no Prêmio Esportes Brasil em 2022. E mais importante, é a mãe do Kaká e do Mateu. Babi Micheletti, seja muito bem-vinda ao Papo com Papu. Salve, salve, Papu! Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Ai, tô muito feliz que você aceitou. Sei que vai parecer um clichêzaço, mas é uma honra inenarrável ter você aqui estreando esse quadro, porque desde o primeiro momento que eu idealizei esse quadro, eu falei, cara, a primeira pessoa tem que ser a Babi. Diante de tudo que você representa, de tudo que você já fez, não só na história dos esportes, mas agora também na história do esporte tradicional. E você como pessoa também, né, Babi? Eu te admiro muito. Então, cara, desde o primeiro momento que eu pensei nesse quadro, eu falei, cara, preciso que a Babi seja a primeira convidada. Eu fiquei muito feliz que você aceitou. Muito obrigada mesmo, Babi. Meu, eu fico toda sem jeito aqui, né? Mas eu fico muito feliz, sabe? É muito Ah, legal saber dessa admiração e saber que, de alguma forma, alguém tem esse reconhecimento pelo meu trabalho, pela minha pessoa. E, meu, eu não pensei meio segundo, né, em aceitar. Pra mim, estar aqui além desse bate-papo com a Papu, é um bate-papo com uma amiga. sim. Um prazer poder te chamar de minha amiga nesse mundão maluco que a gente vive. Nem fale. Babi, vamos lá então, vamos papear um pouquinho. Eu vou começar então falando da sua carreira nos esportes. Qual que foi o seu primeiro contato com esportes? Qual que foi a sua primeira impressão quando você viu esse mundo? Bom, o meu contato com o esportes, ele começou há muito tempo, logo quando bom, eu jogava CS há muito tempo, né, CS 1.6. E eu tinha um time semi-profissional, porque naquela época não pode falar de profissional quando você tem uma premiação numa competição que é tipo uma Coca-Cola e uma coxinha e inscrição para o próximo campeonato, né? Então era semi-profissional, mas há muito tempo. E eu sempre gostei muito da competição, muito desse clima competitivo, dessa adrenalina, desse amor do torcedor, enfim, né? De você acompanhar realmente uma modalidade. E daí os esportes foram ganhando cada vez mais espaço na minha vida. Quando eu percebi, eu já estava totalmente imersa naquilo, jogando, né? Jogando no CS 1.6. Daí acontece que quando foi para a versão atualizada do jogo, para o CSGO, eu percebi que eu não tinha mais espaço como jogadora. Talvez eu nem nunca tenha tido realmente, nunca tenha sido uma excelente jogadora de CS, mas o CSGO que ficou mais claro isso para mim. E daí eu pensei, poxa, eu não quero somente parar e abandonar o jogo, né? Eu quero, de alguma maneira, somar para isso. E daí, Uhum. assistindo uma transmissão de um campeonato amador e tal, eu percebi que eu fiquei presa naquele jogo por muito tempo, e é um jogo que não fazia sentido nenhum, que não tava valendo nada, enfim. E daí eu falei, pô, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E o cara. Daí eu percebi, pô, tem um cara que tá me prendendo aqui com a narração dele. Falei, eu quero ser esse cara. E daí eu fiz assim, como um estalinho, e falei, vou Aham. virar narradora. E é praticamente isso. Não, perfeito. E aí, aproveitando, já era o gancho para o gancho perfeito para minha segunda pergunta. Você começou em uma transmissão amadora de CS, correto? Correto? Como que você recebeu essa oportunidade? Você que falou com a pessoa, te convidaram? Como é que foi? Então, na verdade, eu fui bem. É, é o famoso, se você não é visto, você não é lembrado, né? Uhum. Na época eu fazia, tipo, meu filho tinha 4 meses e eu estudei muito narração, muito, 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 muito narração, enquanto ele dormia, né? Eu tinha Uhum. pouquíssimo tempo para estudar, para me dedicar. E daí, com o suporte da minha mãe para ajudar a cuidar do meu filho, eu comecei a fazer transmissões no meu próprio canal da Liga Amadora da Gamers Club. E lá Perfeito. na época, Papu, a gente conseguia entrar no site e pegar o link, né, da partida, do servidor, entrar no servidor e podia transmitir. Era liberado para transmissão. Uhum. Então eu fazia tipo 8 horas de live transmitindo. Eu entrava lá, pegava o link da partida, entrava e mandava Uhum. mensagem para os capitães. Ó, vai Ah. ter transmissão do seu time aqui no meu canal, vem Ah, que assistir e legal. tal. Eu fiz isso por muito tempo. Até que a própria Gamers Club começou a olhar um pouco mais pro meu canal e me chamou, fez o primeiro convite para participar da Liga Feminina. Que legal, Babi. Nossa, tipo, não, esse é um lado que eu ainda não, essa história eu não conhecia ainda,
Que maneiro, eu gostei muito de saber. É o famoso, né? Vai atrás, mostra o seu rosto e uma hora vem, né? Você continua Sim, batalhando. se você não corre atrás, se você ficar só esperando uma Ah, oportunidade, não dá. Você tem que criar suas próprias oportunidades, sabe? exato. O CS, então, ele é essa grande parte da sua vida, né, Babi? É o seu começo nessa sua carreira. E você narrou o Valorant também por muito tempo, né? Foi caster da Riot. E você narrou muitos momentos icônicos do Valorant. Teve alguma jogada ou algum momento que você lembra de ter narrado, que você estava lá na transmissão, que te marcou muito no Valorant? Meu, eu não vou lembrar a partida em si, porque a minha memória é muito ruim, por isso que eu até falo que eu sou narradora, não sou comentarista. Mas foi um jogo de uma virada da equipe da Loud, acho que era no Icebox que eu tava narrando, não lembro contra quem, e foi tipo uma virada, meu, doida, histórica, e eu nunca gritei tanto, e foi um overtime, assim, muito emocionante. E que o meu coração, ele batia muito Cara, naquele momento eu lembro de estar narrando e meu coração tá quase saindo pela minha boca. Eu falando, meu Deus do céu, será que eu engulo meu coração ou continuo a narrar? Sabe? Uma coisa meio que assim. E essa foi o jogo que realmente marcou. Eu não tive tantas oportunidades de narrar a Loud, mas quando eu narrei esse jogo em si, me marcou muito, porque era uma virada que tava todo brasileiro ali torcendo, assistindo, acompanhando. E era um jogo que já estava dado como perdido Uhum. e conseguimos virar. Enfim, foi doideira. Pra quem não sabe, a Babi ela é a rainha do overtime. Então, se ela estiver narrando um jogo, a probabilidade de ter um overtime, ela passa ali Mas por se uns tiver com o Niang, tem um 70%. plus. Se tiver com o Aí, Niang, é um plus. É. então, gente. Então, se a Babi estiver narrando seu jogo, cuidado, tá? Ah, mas overtimezinho, quem não gosta? É. Quem tá ganhando, né? Quem tá ganhando não gosta. Aquelas. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Babi, falando ainda um pouquinho do Valorant, você é a cabeça e o coração do Taça das Minas. Como que surgiu a ideia desse projeto e quais foram os obstáculos, desafios que você enfrentou para ele ser o produto que é hoje? Cara, o Taça das Minas, acho que quando eu pensei em criar, junto com o Diego, com a equipe da Red Cat, a gente veio um pouco do momento lá atrás, que eu falei que eu era jogadora, né, de CS e tudo mais, que eu pensava, pô, naquela época só tinham dois campeonatos. Um era no começo do ano e outro era no meio do ano. Ou era um só no meio do ano e outro só no final do ano. Enfim, era só dois campeonatos por ano. E eu lembro que o meu time treinava e ia para esses dois campeonatos. Então, tipo, eu ficava muito pé da vida em saber que eu ia ter que treinar, ia lá pro campeonato, e como meu time também era ruim, a gente perdia, tipo, de primeiro momento e não tinha mais competição pra gente. Uhum. E eu fiquei tipo, caramba, não posso deixar isso acontecer, né? Agora que eu tenho um pouquinho de poder de voz, eu vou tentar criar algo para que os times consigam participar, consigam aperfeiçoar estratégias, consigam ter ali uma noção de como que tá o elenco, se tem que fazer alguma alteração, né? Então, daí que surgiu a ideia de, pô, vamos criar o Taça das Minas. Porque é um espaço que a gente entrega, né, para a comunidade e é um espaço hoje também muito utilizado como vitrine de players. Grandes organizações acompanham o Taça das Minas exatamente para buscar esse talento, para buscar essa revelação, para contratar, né, para as orgs contratar. A gente teve, acho que a Blue é um caso muito marcante, né, do cenário inclusivo, assim. Ela começou no Taça e Natasha. então, que eu sou um pouquinho puxa-saco da Blue, eu gosto muito Ah, eu dela. amo a Blue, cara. Eu amo a Mas Blue. Ela é assim, linda, existem maravilhosa. diversas jogadoras que, cara, começaram no Taça, hoje estão em orgs internacionais, cara, estão dando o nome, então é um trabalho incrível, assim. E falando desses desafios, assim, quais foram os maiores obstáculos que você encontrou para poder caminhar com o Taça até ele ser o que ele é hoje? Tá, o maior obstáculo que ainda existe é o do investimento. Né? Nós, a Red Cat, não temos investimento de fora Sim. para realmente gerar o Taça das Minas, né? A gente tem o apoio da Riot, que eles contribuem com a premiação, mas a gente não tem um patrocinador para que a gente consiga fazer da maneira que a gente quer. A gente dá Sim. ali o coração e a alma, mas é difícil a captação de patrocinadores novos, sabe? De alguma oportunidade, de alguém chegar e falar, pô, vamos junto com vocês, sabe? Não, o cenário inclusivo num todo, Papu, ele sofre disso, Sim. né? Ele é carente desse espaço, dessa visualização, desse carinho. Poxa vida, é um cenário que, como você trouxe, as meninas estão representando órgãos internacionais, estão. No Mundial o Brasil sempre se sobressai,
sabe? Então, por que acontece isso? E esse é um obstáculo que a gente ainda tem. Porém, mesmo eu não estando na Riot esse ano, foi uma coisa que eu bati muito na tecla com o Diego, que eu falei, eu não quero abandonar o Taça das Minas. Eu quero que a gente continue com esse trabalho, eu quero continuar gerando esse espaço, continuar gerando essa vitrine, apesar de tudo que a gente tem que fazer para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem muito sacrifício que a gente tem que fazer para que isso aconteça. A gente sempre tenta entregar uma transmissão o máximo profissional possível, né? Com casters, comentaristas, né? Apresentadores, muitos deles voluntários, a maioria é voluntário, porque eles também entendem a causa, né, que é muito legal a gente apoiar e tal, até para pegar também, as pessoas entram também como uma experiência, então eu dou oportunidade, além dessa vitrine para jogadoras, o Taça também serve para um espaço para você aperfeiçoar o seu casting, então, Babi, eu quero ser narrador um dia, vamos lá, me manda um vídeo, vamos trabalhar esses pontinhos, você quer fazer uma aparição aqui no Taça, quer narrar um campeonato? A gente gosta de dar essa oportunidade também, porque eu gosto de falar, Papu, que sem uma oportunidade, você não é ninguém, você não consegue ninguém. Eu tive uma oportunidade lá atrás, sabe? Que eu agarrei com muita força. Então, tipo, se as pessoas não tivessem me dado essa oportunidade, eu talvez não estaria aqui hoje. Sim. Sabe? Então, abrir espaço, abrir caminhos, é muito mais do que só você ir lá e você fazer o seu. É você puxar quem tá atrás também, puxar quem tá chegando também, sabe? Acho que essa é a maior dificuldade do Taça, o investimento, o pessoal olhar com mais carinho, olhar e perceber que é um produto carente, um produto com muito potencial. Sim. O investimento, eu acho que é um problema que os esportes do cenário inclusivo vão encontrar ainda durante um tempo. Mas foi algo que o futebol feminino teve por muito tempo e hoje o jogo está começando a virar. Então, assim, são as pequenas mudanças que vão levando a gente para um caminho melhor. A gente tem os hubs que fazem os campeonatos inclusivos, né, que fazem algumas partidas assim, que dão um espaço seguro para essas pessoas jogarem, encontrarem times e desenvolverem seus talentos, né? Então, assim, a gente tem patrocinadores que estão vindo daí, pessoas que estão conhecendo o cenário inclusivo, então isso é extremamente importante para ajudar já no crescimento. Então, foi um longo caminho para as meninas do futebol tradicional, né? Eu falo muito do futebol tradicional porque a discrepância acaba sendo gigante, muito grande, né? E hoje nos esportes a gente tem também, mas eu acho que é uma coisa que dá para a gente virar e evoluir cada vez mais, né? Eu tô contigo. Eu acho que o primeiro passo a gente já deu, né? Que é iniciar. Sim. Agora é a fase, tipo, vamos ser reconhecidas. Exato. E depois colher os frutos. E isso vai demorar anos. Sim. Isso vai demorar anos. Mas o importante é que ninguém pare, ninguém desista no meio do caminho. Né? Porque se a gente desistir agora, quem for ter que começar de novo vai ter que fazer realmente começar tudo de novo, reconquistar o público de novo, reconquistar marcas de novo, reconquistar o espaço de novo. Então é muito importante que a gente tenha essa resiliência, casters, jogadoras, organizações de equipes do cenário inclusivo, de continuar, de persistir, apesar de toda a dificuldade que a gente, né, lida aí todos os dias. Babi, então, falando só pra gente finalizar o papo de esportes assim, estamos quase finalizando esse papo. E eu queria saber, tem alguma modalidade de esportes que você ainda não narrou e você gostaria muito narrar? Pode ser mais de uma, tá? Mas se caramba! Uma, pelo menos. Cara, eu acho que fighting games, no geral. Acho que eu nunca narrei, recebi algumas oportunidades, mas infelizmente não batia com a minha agenda, recebi alguns convites, né? Mas fighting games tá aí um setor, né, que eu gostaria de explorar algum dia. Acho que é bem dinâmico, é bem maluco. E nossa, deve ser muito legal você fazer uma narração de fighting games. Acho que é o que eu penso hoje, o único que eu realmente gostaria de buscar né, ter essa ânsia de, sair da minha zona de conforto total para explorar essa área. Eu acho que Fighting Games, um dia, quem sabe, eu não consiga fazer uma narraçãozinha. Isso também tá na minha lista, assim, eu queria muito. Bora, papu! Fighting Games faz muito parte da minha vida, foi um dos primeiros jogos que eu joguei, eu lembro de passar horas com os meus primos e meu irmão jogando Street Fighter. E, nossa, cara, muito bom. É muito gostoso, é um jogo que... O Street Fighter, principalmente, é um jogo que é muito importante na minha vida. O XKO tá chegando aí também, né? Vai saber se não vai ter um competitivozinho. A gente tá torcendo, né? O mercado brasileiro... O pessoal tá na expectativa, Ai, eu tô ansiosa. Alô, Riot, chama nós. Alô, Rito. Dona Babi, em 2022, eu ia falar senhorita, mas a senhorita já é casada. Então, a senhora recebeu o prêmio de melhor caster no Prêmio Esportes Brasil. E assim, não preciso nem falar, que a hora que falaram o seu nome, eu chorei horrores. Eu, assim, tava me tremendo lá. Gente,
Quando eu vi, assim, eu tinha acabado de ligar a transmissão e eu vi, eu comecei a tremer. Foi muito marcante, assim, pra mim. E eu queria saber de você, o que passou na sua cabeça, quando você escutou o seu nome no palco? Tipo, qual que foi sua reação, tipo, por dentro, assim? Porque por fora a gente viu a emoção, você estava grávida do Matheus, né? Sim. Então, o que passou na cabecinha? Cara, nesse PEB foi doideira, porque eu tava no mesmo dia narrando o Mundial da Red Bull Campus Clutch. Mesmo dia, cara. E gravidona, barrigão e tal. E eu tinha que ir pro PEB também. Eu falei, mano, eu não vou. Não vou. Falei pro Diego, não vou, tô cansada, eu quero descansar, né? Sabe, exausta de gravidez e câncer, já tinha trabalhado de manhã inteira. E daí o Diego, não, amor, vamos e tal, só um pouquinho, rapidinho, depois a gente já vai pro hotel, já descansa e tal. E daí foi uma doideira que eu fui buscar o meu vestido pra ir pro PEB, que eu tinha separado, mandei arrumarem, e a moça simplesmente destruiu o vestido. Não conseguia, Ai. nossa, não conseguia aproveitar nada do vestido. Eu peguei um outro vestido que eu tinha experimentado uns dias atrás, né, da minha mãe, mas só que, tipo, ele já nem servia mais direito por causa da barriga. Mesmo assim, eu fui com esse vestido pro PEB, cabelo todo suado de ter narrado de dia, a maquiagem já tava toda coisada, mas eu falei, fui, tá? Pro Diego não encher meu saco, porque ele tava enchendo meu saco. Daí eu cheguei lá no PEB, já cheguei atrasada. Cheguei lá, o pessoal, não, Babi, vem cá, tal, separar dos lugares, né? Porque também era Sim. indicada e jurada. E daí fui lá, sentei. E pra mim, Papu, sinceramente, sendo bem sincera, pra mim o PEB era tudo combinado. Pra mim o PEB era tudo combinado. Tipo, eu falei, mano, se não falaram nada comigo que eu vou ganhar isso aqui, eu não vou ganhar, sabe? Não, com certeza eles preparam antes, até porque tem que pedir vídeos, o pessoal não foi e tal. Né? E eu tava quase não indo, então eu falei, meu, ninguém falou comigo, tá? Não fui eu, sabe? Tipo, não fui eu. Daí tô lá, tal, Babi Micheleto, ela falou meu nome errado ainda. Babi Micheleto, deu, sabe aquela tela azul? Eu falei, eu olhei pro Diego, tipo, não acredito. Não acredito, foi uma doideira. E, meu, o caminho mais longo até subir aquele palco. E quando você sobe aquele palco, você olha pra frente, você pensa, meu, vou enxergar todo mundo. Você enxerga nenhuma. Porque, desculpa, pode falar palavrão aqui? Pode, Bom, já pode. falei A agora. gente censura, não tá ao vivo, tá de boa. Depois você dá um jeito aí, Papu. Tá Mas daí bom. você para lá e você tenta olhar pra alguém, mas você não consegue. São muitas luzes. E foi um negócio que foi muito emocionante, porque eu sempre quis ser jogadora de futebol. Olha que doideira. E eu sempre sonhei com o estádio todo gritando, tipo. Babi, tadadã, Babi. Sabe aquela apresentação de jogadores quando eles entram no gramado, um por um, cada um tem seu grito ali, né, personalizado? Sempre sonhei com isso e nunca ia conseguir alcançar. E quando eu subi naquele palco, eu escutei a galera falando, Babi, tadadã, Babi. Eu nunca vi aquilo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu só sabia, tipo, na verdade eu não sabia nada. Eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Eu tô chorando, tô emocionada, vou ter que falar alguma coisa, nem sei o que eu falei, eu não lembro, não tinha preparado nada, Papu. Acho que todo mundo que é indicado prepara um discurso. Eu não preparei nenhuma, entendeu? Eu só fui lá e muito emocionada e muito feliz com todo o reconhecimento, obviamente, e principalmente pela maneira que eu fui recebida, né, após ganhar o prêmio. Então eu só não só ganhei o prêmio, eu fui foi muito comemorado o meu prêmio lá por todo mundo que estava presente, Sim, sabe? foi Foi lindo. foi da hora demais. Não, nas redes sociais a gente tava empavorosa, assim, tá todo mundo assim. Nossa, nossos ciclos. Meu celular travou, meu. Tinha 300 milhões de notificações. Eu falei, meu Deus, não vou nem ver isso agora, eu vou dormir, depois eu vejo. Dia seguinte eu explodi todo mundo. Foi Foi um momento doideira. maravilhoso para não só para os esportes, mas como para nós mulheres também, né, que temos figuras como você, né, para representar a gente que inspiram a gente também, né? Gente, vocês vão falar que eu sou puxa-saco da Babi, eu sou mesmo, tá? Se tiver algum problema, me chama na DM, a gente resolve, porque não tem como. Eu sou totalmente clubista aqui, gente. Não tem como. Se você já estivesse procurando algo imparcial, vocês estão no lugar errado. Aqui eu sou puxa-saco da Babi, tá? Quero nem Maravilhosa. saber. Babi, agora falando mais, né, do futebol, uma das suas grandes paixões, né, se não, sei lá, o top 3 maiores paixões aí, porque a sua história com o futebol é antiga, né? Você e sua família são muito apaixonados pelo esporte. O futebol, cara,
É que o futebol é realmente uma paixão muito antiga. Se você Sim, vê, a minha família é toda fanática por futebol. sim. Eu era fanática por futebol. E isso foi uma coisa que era muito gostoso, porque eu ia na maioria dos jogos, eu acompanhava o dia inteiro o futebol e tudo mais, mas ao mesmo tempo é muito perigoso você ser fanático por alguma coisa, porque eu perdi muitos amigos, eu perdi muitos namorados. Eu tinha um Uhum. namorado que falou: pô, toda vez que eu venho aqui, você tá assistindo o jogo? Eu falei: você acha que eu vou trocar 11 por um? Daí nunca mais nos vimos. Mas enfim. Enfim, eu tive várias histórias assim de tretar com amigos e tudo mais. Uhum. Mas, lógico que depois a gente vai amadurecendo, vai tendo um pouco mais de cuidado, vai sabendo, né, realmente como torcer, como Uhum. acompanhar e tal. Mas o futebol, cara, eu lembro que quando eu decidi narrar games, eu decidi narrar games, começar a narrar, né, depois que eu descobri que eu era ruim, porque era uma maneira de ficar em casa e ficar próximo do meu filho, né, do Kaique. Sim. Porque ele tinha acabado de nascer, tinha 4 meses, e eu já tinha perdido um bebê antes. Então eu falei, meu, eu não quero perder nenhum momento com meu filho, eu quero trabalhar de casa. E na época foi a opção que me pareceu mais certa, né? Então eu comecei a narrar nessa época. E quando eu comecei a narrar o game, eu acabei parando de acompanhar tanto futebol. Por quê? Porque eu tinha que focar em outra coisa. Eu tinha que estudar uma narração, eu tinha que buscar inspirações, porque não tinha mulher narrando, eu fui a primeira, né, mulher a narrar games. Uhum. Então, o meu estudo teve que ser muito, muito forte. Então, eu acabei deixando essa paixão por futebol de lado um pouco. Sim. Um pouco não, deixei de lado até ano passado, né? Essa que é a Uhum. verdade. Sim. Então, tipo, eu já não estava mais indo para estádio, já não estava mais acompanhando as escalações, acompanhando os principais campeonatos, quem que estava sendo o jogador mais pá. Obviamente, Cristiano Ronaldo e Messi é indiscutível, né? Mas Sim. é, Até pra quem não sabe de futebol, como eu, é para assim, quem não sabe de eu já fui futebol. muito mais conhecida de futebol, já pratiquei, mas esses nomes, assim, são nomes que não Marcaram. escapam. Sim, É, sim, exato. simplesmente. Exatamente. Então, tipo, até ano passado eu estava totalmente afastada disso, Aham. afastada do futebol. E daí eu falei, meu, quer saber? Eu vou tentar trazer essa paixão de volta um pouco, Uhum. porque pra mim, Papu, assim, pode parecer arrogante que eu vou falar, mas sei lá, eu enxergo como uma zona de conforto que eu não quero estar. Eu conquistei muita coisa nos games. Acho que eu conquistei todas as minhas metas, eu conquistei. Eu narrei os principais campeonatos, eu fui para fora do país para narrar o Mundial, eu ganhei uma premiação. Então, tipo, para mim, eu tava trabalhando nas melhores empresas de games. Então, para mim, eu já não tinha muito mais o que puxar dos esportes. Uhum. Né? E daí eu falei, meu, talvez seja o momento de eu sair um pouco dessa zona de conforto, né? De explorar Uhum. alguma outra área. Por que não uma área que eu sempre fui apaixonada, que é o futebol? Sim. E daí que surgiu a ideia de fazer o radinho da Babi, enfim, né? Daí só um pontapé inicial. E assim, essa paixão pelo futebol, ela vem dos seus pais, do restante da família? Você lembra como que começou essa relação com o futebol? Cara, a minha avó, ela faleceu pelo Covid, mas sempre ela foi a doida pelo futebol, ela sempre foi a fanática pelo futebol, ela se jogava no chão, ajoelhava, gritava, xingava juiz, tudo. E acho que a família puxou muito esse amor por causa dela, né? Uhum. Obviamente, meu pai puxou esse amor por causa dela. E meu pai, cara, é uma pessoa que, assim, se você vê ele com qualquer outra roupa que não seja a camiseta do São Paulo, ele tá doente. É Oh. sério, ele tá doente. O Diego fala, amor, eu nunca vi seu pai com uma outra camiseta, nem sei se ele tem outra roupa. Ele tem 352 milhões de camisetas do São Paulo É. e é futebol o dia inteiro que ele sintoniza na televisão, sabe? Pode ser Eu o acho que campeonato de às Série vezes A. que eu fui na sua casa, seu pai tava assim, eu acho que tava quase sempre com a camiseta de São Paulo. Não, certeza, Papu, certeza. Puxa nossa mente aí, porque certeza que ele tava com a camisa de São Paulo e com Gente. certeza, se tivesse assistido essa televisão, era futebol que tava passando. Mas então, e essa paixão que da minha avó que passou pro meu pai, passou para mim, passa para os meus filhos agora também, sabe? Então, foi um negócio que foi minando geração por geração. Uhum. Coisa linda, Babi. É muito bonito, assim, pra gente que te conhece no pessoal, assim, dá pra ver, assim, você, a Mi também, que é sua prima, cara, seu Doida. marido também, maluco, os seus filhos, o Kaká jogando futebol também, muito bonitinho. Então, cara, dá pra Não, ver, assim, o amor claro. tanto que eu era fanática por futebol, que eu fiz faculdade de educação física para ser técnica do Milan. Tá? Eu falei, meu, vou fazer Perfeito. faculdade, vou ser técnica do Milan. O máximo que eu cheguei assim, eu recebi uma proposta para fazer um estágio no Benfica, mas Uhum. como, né, mulher, aquela época ainda era complicado, ter que ir sozinha para Sim. outro país era delicado. Ai, que pena. Mas eu estagiei no Santos, fiz parte Que de um legal. projeto lá, como Aham. preparadora física. Então, o Uau. máximo foi isso, mas Babi, você tá viva ainda. mas não, não, mas hoje Mudou, as mudou, ambições mudou. são Ah, outras, então. né? É, nunca é tarde, né?
Você falou, né, do radinho da Babi, você fazia os jogos, né? Você fez radinho da Copa do Mundo, você fazia radinho de campeonatos menores, né? E hoje você tá narrando no GOAT, na TNT Sports, que são 2 mídias de futebol, acho que 2 das maiores mídias, né? O que significa para você fazer parte disso e como que isso mudou a sua vida? Meu, primeiramente, Papu, eu sou doida. Eu sou doida. Quando eu decidi criar narrar futebol, eu criei o Radinho da Babi, fiz vários campeonatos, como você trouxe. E daí chegou um momento que eu falei, mano, o que eu vou fazer pra ser chamada pra fazer uma transmissão com a imagem, né? Pra o pessoal ver ali e tal, assistir e me ouvir. Daí eu peguei esse conteúdo que eu tinha do Radinho da Babi e fui no LinkedIn. Aquelas. Fui no LinkedIn, procurei lá Gold. Pá, fui mandando pra todo mundo do Gold. Falei, sou uma narradora, tal, aqui tá meu material. Se você achar que pode me dar uma oportunidade, tô vindo dos games, gostaria muito de futebol, pá. No mesmo dia, o cara me respondeu e me chamou. Pô, você tá afim de ter sua oportunidade? Você vai ter. Tá afim de narrar o brasileiro feminino, né? Era Vai Kinderman e Grêmio. Tipo, era jogo pra depois de 3 dias. Eu falei, vamos? Papo, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Como eu falei pra você, eu tava muito afastada do futebol. E eu não sabia nada, cara. Daí eu falei, vamos. Quando eu falei, vamos, eu falei, saí, falei pro meu pai, eu vou narrar. Dele, o quê? Falei, não sei nada, vamos estudar. Daí fui, estudei, pá, a gente assistiu, eu lembro que a gente assistiu futebol, acho que todos esses 3 dias direto, pra pegar vocabulário, pra pegar um monte de coisa, informação. Foi uma doideira, foi maravilha. Mas daí foi só o início, canal Gold, eu continuei fazendo transmissões lá até agora, né? Eu entrei em abril, até tá aqui minha tatuagem, né, na atividade de futebol 4 de 2024 e games novembro de 2018. Mas entrei em abril e tô até agora. E o convite pra TNT, esse você vai falar, Babi, você é Doida. Porque. Doida. Porque eu tava em casa logo, eu, sossegada, recebi uma mensagem no WhatsApp. Pô, aqui é da TNT, eu queria bater um papo com você. Eu, desconfiada. Tá. Será que é Vamos lá. mesmo da TNT? Será que é? Toda desconfiada, Não é né? todo dia que você recebe a mensagem de alguém da TNT, né, gente? Do nada, né? E você vai falar o quê pra ele? Tipo, mandar mensagem, tá, que você é. Pô, Tá bom. você se pode. Mas enfim, fui lá pro bate-papo. Daí o bate-papo começou pra pôr assim, a gente aqui da TNT, a gente faz a E-Champions também, né? Que é o campeonato virtual da Champions. E daí ele falou, então, Biriri Bororó, papo vai, papo vem, e eu queria convidar você pra narrar Champions League. Deu. Tá bom. Vamos, claro, topo. Por que não? Então, tranquilo, vou. É só a Champions League, só. Vou. Não, desliga, vou. Isso porque eu tava achando que era a E-Champions que ia narrar. Ai, Babi. Entendeu? Daí passou uns dias, eu assinei o contrato, vou narrar a Champions League, beriri, bororó. Daí o cara mandou mensagem, vai ter um evento de abertura aqui da Champions League, eu queria que você fosse, né, pra você ver como é que é, tal, conhecer a galera. Deu, beleza. Fui lá na Shopee, comprei uma roupinha azul e branca pra combinar com a Max, e fui pro evento. E fui pro evento. Chegando lá, Papu, cadê os banners do jogo virtual? Não tinha. Só tinha banner de cara que... Pô, só tinha banner dos cara, real, carne e osso. O gráfico não era tão bom assim, não né? Era. E eu falei, que tipo de jogo é esse, né? Que atualização é essa? Que eu não tô sabendo, que tá muito real isso aqui. Não. Enfim, daí eu cheguei no evento e tal, mó tímida, né? Porque não conhecia ninguém. Eu conheci depois o Otávio Neto, né? Que eu encontrei ele, que ele também já fez games, maravilhoso. E tá na TNT. E daí eu lá nesse evento encontrei esse cara que me mandou mensagem e falei, pô, André, cadê os banners do jogo? Daí ele fez assim, uma cara. Que jogo, mulher? Jogo. Eu falei, não, vou narrar e Champions, né? Daí ele me puxou pra fora. Eu lembro que tava barulho pra caramba. Ele puxou pra fora e falou, como assim? Você aceitou a narrar Champions? Você achou que ia ser o virtual? Eu falei, sim. Daí ele colocou a mão na cabeça e falou, Babi, é futebol de carne e osso. É a UEFA Champions League. Mulher, tá na UEFA. Você ainda aceitou? Você aceitou ainda? Ele fez assim, eu falei, aceitei. Dele, meu Deus, ele ficou tipo assim, sabe? E eu, tipo, me sentindo mó idiota. Caralho. Daí, no momento, eu comecei a suar frio, assim, sabe? Falei, meu Deus, eu vou narrar o UEFA Champions League, caos. E daí foi isso, a história de ser chamada e tal. E foi muito legal o convite, até porque eu tinha só 4 meses de narração de futebol. Então, foi um negócio que, pra mim, foi... Ainda por esse motivo, né? Eu pensei que seria uma A-Champions, que eu já tava mais familiarizada com games do que com o esporte tradicional. E foi uma grande surpresa, uma surpresa muito boa. Foi trabalhar no TNT, é incrível, o pessoal lá é maravilhoso, os feedbacks que eles dão são bem construtivos, então a gente consegue evoluir na caminhada, sabe? E aprendo muito lá. Ai, que bom, Babi, fico muito feliz. Não, essa história da TNT, pra mim, imbatível. Não,
Eu vou levar. Eu lembro, eu falo, nossa, como eu sou idiota. Mas tudo bem. Não, acho que Faz acho que parte. você devia estar tão em choque, assim. Eu tô falando sem conhecimento de causa, assim, mas o jeito que você fala, parece que tá todo choque. Você fala, tá bom. Falei, nossa, Não, ela pô, falou com muita tranquilidade pra quem ia narrar uma UEFA. papo. E eu chego no evento, um monte de personalidade do futebol, lá eu assim. Oi? Que? É, falei, caramba, o joguinho tá importante, né? Aquelas. Mas foi legal, foi irado, foi irado. Ai, Fabi, que maneiro. Não, essa história pra mim, maravilhosa. E assim, nesse momento que você tá vivendo agora, como profissional, qual que é o seu maior sonho pra ser realizado? Narrar no Maracanã. No Aquelas, né? Bem Maracanã, direta. no Cara, eu Maracanã. acho que é no Maracanã que eu quero narrar. Acho que é no Maracanã que eu quero Caraca, narrar. que específico, eu Eu quero adorei. narrar um clássico, sabe? Quero narrar um clássico no Maracanã. Tipo um Essa é a Fla-Flu. verdade. Um Flamengo, um Fla-Flu, um Flamengo, Botafogo, Vasco, qualquer um. Mas eu acho que hoje a minha ambição, Papu, é narrar em loco. É ir no estádio pra narrar. Porque eu ainda não Caramba. tive essa experiência de ir pra estádio narrar. Eu fui Uhum, convidada pra fazer algumas transmissões de futsal. Ainda eu fiz, né? Eu fui, era futsal até o sub-17, sub-14, não lembro. uhum. No Palmeiras aqui, eu fui e tal, fui narrar em louco. E, meu, já foi louco pra caraca. E se fosse no estádio, acho que seria muito da hora, porque é todo o clima, né? Todo o ambiente, o torcedor, a rivalidade. Isso vai gerando a Sim, expectativa para a narração, isso vai gerando a história da narração. E eu quero muito ter essa experiência e espero que tenha em breve. vai ter, com certeza. É... Cara, e te falar, Papu, eu me encontrei muito na narração de futebol, cara. Meu Ai, que Deus, eu sou bom. apaixonada por isso, sabe? Dá pra ver. É muito gostoso narrar Sim. futebol, cara. É muito gostoso. É muito gostoso. Com quantas mulheres você já narrou no Gol, tipo, por exemplo, assim? Porque na TNT tem outras mulheres narrando? Na TNT tem. Não, narradoras não. Narradoras na TNT não. Eu sou a única. Uhum, Tava narrando lá essa edição da Champions League. Na uhum. Gold a gente tem a Letícia Pinho, cara, Tá. que ela Ah, também, é ela iniciou há verdade, pouco verdade. tempo e ela é maravilhosa, cara. Sim, A voz sim. dessa mulher, ela tem uma força, mas somos nós duas, né, como contratadas da Gold, e daí a Aham, Vivi Falcone faz transmissões lá, a sim, sim. Luciana Zogaib também faz transmissão lá, mas eu e a Lê somos da casa, realmente. Não, maravilhoso. Eu tinha visto outro dia, eu acho que você tinha compartilhado um vídeo dela, eu não lembro. Ai, sempre que eu posso, né? Eu sou muito fã. Então, é muito legal, assim. Isso é uma coisa muito importante para as futuras gerações, assim. Vocês estão fazendo história, sabe? Vocês vão inspirar as próximas gerações que estão vindo aí, que já gostam de futebol, falar assim, cara, eu quero ser a Babi Micheleto, eu quero ser a Letícia Pinho. Então, eu acho que vai ser... É incrível, é incrível. Dói, Papu. Falar pra você que não Imagino, dói, imagino. dói. É doloroso você estar ali numa linha de frente, é doloroso você estar Sim. né, desbravando, né, um espaço que foi dominado muitos anos Aham. pelo cenário masculino. Sim. Mas, meu, eu amo isso e não vai ser alguém que vai falar que, tipo, você não pode estar ali, que vai me fazer Exato. desistir, sabe? Eu acho que todas nós temos esse pensamento. Renata Silveira é uma que apanha pra caramba, mas que trabalho Sim. impecável que ela faz, Sim. sabe? Tipo, ela não desiste, ela é uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma inspiração pra mim, me ajudou bastante com dicas também. Elane Trevisan, Mila Garcia, estão aí também há tempo batalhando pra caramba Uhum. e recebem chuva de hate todos os Não. dias, todos os momentos. O pessoal é invasivo, vai na rede social, Sim. comenta em foto de família, em foto nada a ver. Mas, meu, elas estão sendo resilientes e por causa dessa resiliência delas, nós, nova geração de narradoras, estamos chegando, sabe? Estamos Sim. chegando com mais confiança. Acontece alguma coisa, eu vou lá no WhatsApp da Elaine e falo, Elaine, aconteceu isso, me ajuda, tô desesperada. Sim. E tipo, meu, relaxa, eu passei por isso, faz isso, aquilo, sabe? Tá sempre ali disposta. Essa união do cenário de futebol, de narradoras, é maravilhoso. Que bom. Nossa, Papu, a gente se ajuda demais, Uhum. sabe? A gente se entende, a gente sabe que é nós por nós, que agora é a gente que tem que, sabe, se Exato. unir e se fortalecer. Isso é muito bonito, cara. Isso eu Uhum. encontrei no futebol. Nos games a gente não é tão assim como no futebol, sabe? No futebol é magnífico, assim, realmente é uma força muito. Que bom. É bom saber que vocês têm umas às outras para se apoiarem. Eu tô muito ansiosa para ver seus próximos passos no futebol. Eu tenho certeza que quem tá assistindo também, né? Então, vamos esperar aí, gente. Vamos torcer Eu sempre pra também quero Babi. ver meus Não próximos só pela passos. Babi, Aquelas. pra Babi principalmente, né? Porque a gente gosta muito dela, mas assim, para todas as mulheres que hoje já têm um espaço, que querem ter esse espaço, a gente torce sempre para que cresçam mais e mais, né? Eu acho que esse apoio é fundamental. Total, total. E, Babi, falando um pouquinho mais do lado pessoal agora, em algumas situações nas suas redes sociais, você fala muito sobre ser mãe, das situações que você vive como mãe. O que
que você gostaria que as pessoas entendessem e soubessem sobre esse lado que você acha importante? E eu gostaria de saber também se ser mãe te moldou de alguma maneira na sua profissão. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, por muito tempo as mulheres quando se tornavam mães, elas deixavam os seus sonhos de lado para abraçar a maternidade 100%, né, para Aham. viver pelo filho. Eu quando engravidei, obviamente que eu queria viver pelo meu filho, obviamente que eu queria estar com ele todos os momentos, obviamente que eu, né, queria estar ali 100%. Mas eu não queria deixar de ser a Babi Micheleto só para ser uma mãe, sabe? Eu queria ser a mãe Sim. Babi Micheleto. Então, abdiquei de muitos momentos com meu filho. Eu fui para Dubai no Campeonato Mundial de CS quando ele tinha 1 aninho e pouco e fui muito criticada por isso. Eu estava Uhum. trabalhando. E fui muito criticada por isso, que eu fiquei acho que cerca de 5 ou 7 dias, se não me engano, lá. Uhum. Fui muito, muito, muito criticada por isso, mas eu não me deixava abalar. Por quê, Papu? Porque eu sempre levei comigo uma fotinho do Kaique, quando era só o Kaique, né? É, Em qualquer lugar, eu ia narrar, eu colocava em cima da mesa. Então, sempre que eu tava narrando, que eu ficava me cobrando, tipo, poxa, era pra eu estar com meu Uhum. filho, eu olhava pra ele e falava, era pra eu estar com meu filho, mas eu tô aqui pelo meu filho. Porque se eu não busco os meus sonhos, eu não crio uma vida pra nós, né? Então, tipo, o Kaique, principalmente, ele me inspirou muito. E ele foi uma peça fundamental para que eu não desistisse, Que lindo. sabe, do meu trabalho. Então, sempre que eu pensava em desistir, eu olhava ali a fotinho dele e falava, meu, eu vou continuar por você. Eu vou continuar por você. Então, muitas vezes eu chorava, falava, meu, eu quero desistir, eu vou desistir. Eu falei, não, não vou, sabe? Tipo, já abdiquei de tanta coisa, de momentos com meu filho, já, sabe, deixei de estar presente em várias situações para estar trabalhando, para criar uma vida, construir uma vida mais tranquila para ele. Por que que eu vou desistir agora? Não vou, sabe? Eu acho que assim, é importante demais você saber que é importante você ser mãe, você tá ali presente com certeza, mas é importante você ser também a sua pessoa, sabe? Você ser a sua pessoa, você buscar os seus sonhos. Eu consegui seguir a minha carreira sendo mãe porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Você Uhum. conhece meus pais, né, Sim, Papu? sim. Então, sempre que eu preciso, meus pais estão lá para ficar com os meus filhos. Tem que ir para Uhum. um evento, eles podem ficar com os meus filhos. Então, Uhum. eu tive essa sorte de ter uma rede de apoio boa, né? Obviamente, se você não consegue ter uma rede de apoio, você não tem que fazer, porque realmente você tem que, né, viver ali pelo seu É. filho. Seu filho é o seu bem maior. Seu filho é o seu bem maior. Uhum. Então, tipo, tem pessoas que têm essa condição de ter essa rede de apoio e tem pessoas que não têm essa condição e tá Sim. tudo certo também. Eu, no meu caso, tive e não me arrependo da escolha que eu fiz de me dedicar muito ao meu trabalho, porque hoje eu consigo ter uma tranquilidade com eles, hoje eu consigo Uhum. passar mais tempo com eles também depois de tudo que eu construí, tudo que eu tive que passar. Sim. Então, eles sempre serão a minha inspiração para tudo, sempre, sempre. Eu acho que as pessoas, eles. É engraçado, né? Que homens, por exemplo, fazem isso o tempo todo, ficam semanas fora com uma criança recém-nascida e tá tudo bem, é normal. Mas se uma mãe tirar uma semana, mesmo tendo. A criança não tá abandonada. Ela tem Não uma rede de tá. apoio, ela tá com os avós, ela tá com o pai, com, É sabe? que o pai é visto mais como um ajudante, né? Ah, o pai Exato, ajudou a mãe a cuidar exato. da criança. Não é, o pai não tem que ajudar, o Sim, pai tem que cuidar sim. da criança, pô. Também Mas fez, né? é difícil assim. Eu não sou mãe, então, cara, eu não consigo imaginar como é que é esse sentimento e é muito bonito tudo que você fala, assim. Você sempre fala com muito carinho dos seus filhos, né? Você dá Nossa, pra eles ver são. assim. Nossa, Papu, eu faço tudo pelos meus moleques. Sim. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa eu faço por eles, sabe? Você Tipo, fala muito isso, né? Não sei se nas outras redes, mas eu lembro muito no Twitter, assim, essa tecla de fazer por eles também, né? Então, é muito bonito. E você acaba inspirando eles também a correrem atrás, né, Babi, dos sonhos também, a não desistirem. Então, é um exemplo, assim, que toda pessoa poderia ter na vida, que seria ótimo, né? eles entendem, acho que desde pequeno. O Kaique entende, né? O Mateu ainda é Uhum. pequenininho pra entender, mas ele vai entender. Eles, desde pequeno, eu sempre falei para ele o quão importante é o trabalho, né? A função Sim, do trabalho, que a mãe não vai sim. estar presente por algumas horinhas, mas depois a mamãe volta, e a gente Uhum. vai se divertir, vai aproveitar. E daí é muito legal, porque o Kaique, meu, ele narra, sabe? Então ele tá brincando, ele Ai, começa a narrar o joguinho dele, ou então ele fala, mamãe, eu vou jogar um futebol aqui, meu time contra a Espanha, você pode narrar? Daí ele inventa, daí eu ai, que narro, daí fica lindo. toda aquela atmosfera, sabe? Então ele tá dentro.
da minha Que profissão, bom. sabe? É muito legal, muito gostoso, Ai, que lindo. Não sabia disso. Muito legal. Gostei. muito fofo. Muito fofinho, Kaká. Babi, deixa eu te perguntar. Tem Deixa, alguma coisa, você deixa? Você me deixa, permite? deixa. Perfeito, muito obrigada. Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você? Que você acha importante de deixar claro assim? Eu acho que as pessoas, muitas pessoas, né, elas, é o famoso quem vê close não vê corre, sabe? Uhum. Então o pessoal fica vendo nas redes sociais, ah, pô, Babi tá na TNT, Babi tá na Gold, Babi tá no campeonato, Babi isso. Que maravilha, nossa, tudo muito fácil. Uhum. Cara, eu queria falar pra todo mundo que, tipo, não é fácil, é muita luta, é muito estudo. Quando os meninos dormem ainda, eu estudo de madrugada, assisto narração de outros idiomas pra tentar buscar alguma inspiração, alguma coisa bacana. Mas eu queria principalmente que eles soubessem que eu não vou desistir. Sabe? Que tudo que a gente passa, tudo que eu passo me fortalece, sabe? Então, todo hate que eu recebo, cada mensagem criticando de alguma maneira ou querendo me afetar, dá vontade de desistir, mas eu quero que saibam que eu não vou desistir, porque eu sei muito bem a missão que eu tenho. Eu sei muito bem que se eu parar hoje, se eu desistir hoje, as meninas que estão se apoiando em mim, elas caem, sabe? Então eu me sinto como um pilar para essa nova geração, para essa geração que as mulheres estão conquistando cada vez mais. Uhum. Então eu me sinto na obrigação de continuar. Eu posso querer desistir, às vezes posso. Pô, eu quero desistir. Cheguei a chorar, tipo, eu não quero mais isso. Eu não Uhum. quero mais fazer isso. Não atualmente, mas já há bastante tempo. Eu não quero mais fazer isso, mas eu parei e pensei, meu Deus, olha o tanto de mensagem que eu recebo de garotas na minha DM falando que se inspiram em mim, que querem um dia trabalhar ao meu lado, que, Sim. enfim, pedem dicas. Se eu desisto, eu vou estar falando para elas que, que, que tudo que eu tô ali conquistando não existe, Sim. sabe? E é uma mentira. Isso são coisas que nós mulheres colocamos na cabeça, que a gente não é capaz, que a gente não merece estar ali, mas é tudo mentira, gente. Tira Uhum. isso da cabeça de vocês, sabe? Então saibam que eu não vou desistir, que eu vou ter que desbravar o que tiver que desbravar para que no futuro, né, num futuro bem distante, nós mulheres tenhamos a nossa voz reconhecida de maneira natural, sabe? Que a gente seja reconhecida, principalmente pela profissional que a gente é, não Uhum. se a gente é mulher, se a gente é homem, que raios que a gente seja, Uhum. sabe? Eu quero que a batalha que eu luto hoje é para que a gente seja reconhecido como profissional. Pô, a Babi é uma boa profissional, a Babi não é uma boa profissional. Pô, a Papu é uma boa profissional, a Papu não é uma boa profissional. Não é uma narradora, uma apresentadora, é Uhum. o profissionalismo, sabe? Cada Sim. profissão tem disso, pô. Você sabe, tem um professor que é bom, tem um professor que é ruim. Pô, tem narrador que é bom, tem narrador que é ruim. Sim. Então, nós mulheres vamos batalhar para que sejamos excelentes profissionais. E acho que é isso. O recado que eu quero dar é que Perfeito. eu queria que o pessoal soubesse disso, que eu não vou desistir, que eu sei da minha obrigação e que eu peço que as mulheres que estão chegando, que têm vontade de fazer isso, de narrar, de comentar, de apresentar, de ser uma comunicadora, vão também, cara, vão também. Vamos Uhum. todo mundo apanhar junto agora para no futuro a gente olhar para trás e falar, olha só que facilidade, a Isa tá começando a narrar agora e tá tranquila, não tem ninguém no chat falando nenhuma abobrinha por causa da voz dela, porque é uma voz Uhum. aguda, sabe? Então eu quero estar lá, eu quero estar lá, velhinha, olhando e falando, caraca, eu participei para que isso fosse possível, Sim. sabe? Então acho que é isso que eu queria passar, Papu. Babi, eu acho que eu falo por muitas pessoas quando eu digo que você. Mais uma vez, gente, pode. Vocês podem chamar do que quiser de puxar saquismo, não sei o quê, mas é uma coisa que eu sinto do fundo do meu coração. Eu tive a sorte de ter muitas mulheres inspiradoras na minha família. Hoje eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis nos esportes, mulheres que me inspiraram. E uma delas é a Babi, assim. Então, falo por muitas pessoas quando eu digo que você é uma inspiração por todo o seu significado no cenário dos esportes. Agora, sendo essa potência da narração no futebol. E, claro, uma pessoa incrível também, uma mãe maravilhosa. Independente do que qualquer um fale, você sabe o seu valor. Então, para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para o seu público, né? Para o pessoal que te acompanha, que gosta de você, para quem está assistindo esse vídeo, chegando aí, não conhece nem eu nem você, ou para as pessoas no geral, assim, tem alguma mensagem que você quer passar? Ai, Papu, obrigada primeiramente pelas palavras, né? Eu ainda não sei como lidar com isso, sério, gente. Quando o pessoal fala, Babi, você me inspira, eu fico, o que que eu faço? Enfio a cabeça onde? Mas Ela é enfim, modesta, gente, ela é modesta. cara, eu fico totalmente sem graça. Mas obrigada pelo carinho. Eu acho que toda a mensagem que eu tinha que passar, eu passei principalmente a mensagem de você ser resiliente, sabe? Então, eu acho que é isso. E principalmente, né?
vou deixar recado mais direcionado para as mulheres novamente, é para elas não terem medo. Não terem medo. Não deixar que nada dite o que ela é, sabe? Que ela procure o que ela realmente é por ela mesma. Não deixe que ninguém fale o que ela pode ser, o que ela não pode ser, que ela realmente descubra isso sozinha. Tá? E agradecer a todo mundo, né, que tá acompanhando aqui com a gente, esse bate-papo com a Papu. Muito legal essa conversa. Tava falando aqui, gente, passou tão rápido o tempo, Passou. é tão gostoso, né, o assunto, tão gostoso Muito falar rápido. com você, Papu. Ai, E muito obrigada a todo mundo que quis escutar um pouquinho, conhecer um pouquinho da nossa história, né, tanto a nossa amizade quanto o meu caminho nos games e no esporte tradicional. E pedir para que continue me acompanhando, continue fortalecendo também não só o meu trabalho, mas o trabalho da maioria das mulheres que estão dentro do esportes e também do esporte tradicional. exato. Babi, é, muito obrigada, gente. Como tudo que é bom dura pouco, infelizmente, o primeiro Papo com Papu tá chegando ao fim. Assim, gente, mas assim, a ideia é eu sempre trazer essas pessoas, pessoas como a Babi, pessoas que inspiram, pessoas que eu admiro. Se eu conseguir trazer as pessoas que eu quero, vai vir muita coisa boa por aí, gente. Então, não só dos esportes, tá? Vocês estão achando que só porque eu Eita! trabalho. A minha ideia Ó, é fazer spoiler! spoilerzinho. Então, queria agradecer demais, mais uma vez, Babi, pela participação, por ter topado esse papo maluco aqui. E a todo mundo que vai assistir esse vídeo também, muito obrigada. Se possível, deixa o like, comenta. Da onde você conheceu a Babi, qual é o trabalho dela que você mais gosta, se sente falta dela no Vavá, vem pro Vavá, Babi, cadê o Taça? Traz o Taça de volta, Babi. Aí vocês É o que eu aproveitam e mais faz o escuto. Pix para ajudar, tá? Vamos Boa. dar o apoio também, tá? E compartilha com quem você gosta, que me ajuda demais também. Babi, muito obrigada. Obrigada, Papu. Obrigada, pessoal. O cara que eu mais escuto. Babi, volta pro Vavá. Babi, quando vai ser o Taça? Meu, eu escuto isso todo dia, gente. Meu, o Valorant, quem sabe? O Taça vai rolar 2025. Já deixei solto aí pra vocês Spoiler! também. Mas não vou soltar mais informações, senão o Diego me Não, mata. não, não, Mas a não, gente não, vai se não, ver, a gente vai não, se não, não, ver. pelo amor de Tá Deus. bom? Não Grande podemos. beijo. Muito bom estar Obrigada, contigo, minha gente. amiga. Muito obrigada, Babi, minha querida. Até mais, gente. Valeu.